Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante polêmico, bastante atual e ainda bastante controverso, especialmente no processo civil brasileiro. A gente vai falar hoje sobre que atitudes processuais deve o réu tomar para evitar a estabilização da tutela antecipada antecedente. Veja só, a estabilização da tutela antecipada antecedente veio como uma das grandes novidades, no capítulo destinado aí às tutelas provisórias no Código de Processo Civil de 2015, como uma medida capaz de encerrar o processo rapidamente, apenas e tão somente com a liminar de caráter satisfativo que, se concedida e não impugnada pelo réu, se estabiliza. Veja bem, o direito processual civil brasileiro foi beber na fonte, de novo, do direito processual civil italiano e trouxe para cá essa ideia com algumas modificações que acabaram criando bastante dificuldades no sistema brasileiro ou para essa aplicação. Notem, tanto na Itália quanto no Brasil e em alguns outros países que também utilizam de mecanismos parecidos, a ideia, a finalidade da criação de uma certa estabilização do conteúdo ou dos efeitos de uma medida liminar, de uma medida concedida então com cognição sumária, de uma medida concedida de início no processo, ela tem por trás a ideia de que as partes podem eventualmente se conformarem, se darem, entre aspas, por satisfeitas com o simples provimento liminar. Podem não querer, portanto, se enredar pelo longo e tortuoso caminho do processo de conhecimento até a sentença final. Notem que tanto no direito italiano quanto no direito brasileiro, nenhuma dessas medidas poderá produzir coisa julgada material, poderá produzir aquela estabilidade decorrente, aquela estabilidade que é inerente a provimentos, a decisões judiciais que contenham mérito e que tenham passado por todas as possibilidades de exercício de direitos e garantias processuais, inclusive a possível interposição de recursos. Pois bem, o problema que se coloca no processo civil brasileiro, e é sobre isso que a gente vai falar agora especificamente, é saber que atitudes o réu pode tomar quando, num pedido de tutela antecipada antecedente, com base lá no artigo 303 do Código de Processo Civil de 2015, quando um pedido desses for deferido contra o réu e o réu quiser, de fato, evitar que a estabilização dos efeitos desta tutela antecipada concedida em caráter antecedente se estabilize ou se estabilize. Muito bem. No direito processual civil italiano, lembram da onde a gente busca essa inspiração, da onde o processo civil brasileiro foi buscar inspiração? Lá na Itália, a qualquer tempo, qualquer uma das partes pode provocar o judiciário novamente para que se tenha um provimento jurisdicional, uma decisão proferida aí com cognição exauriente, ou seja, oportunizando-se o exercício de todas as garantias e direitos processuais, para que depois essa decisão possa estar revestida da estabilidade conferida pela coisa julgada material. Então, na Itália isso não é um problema, mas o sistema brasileiro escolheu diferente, porque o sistema brasileiro vai dizer, lá no artigo 304, que, e esse é o texto da lei, mais ou menos assim, que esta tutela antecipada concedida em caráter antecedente terá seus efeitos estabilizados se o réu não interpuser o, vou abrir aspas, é o termo da lei, respectivo recurso. E é justamente aqui que a gente precisa fazer um exercício interpretativo. Por quê? Porque há uma noção, há uma ideia defendida por parte da doutrina brasileira, por exemplo, professores Marinoni, professor Sérgio Arenharte, Daniel Mitidiero, Fred Didier Júnior, Paula Sarna Brago, defendendo que essa expressão respectivo recurso deve ser compreendida como qualquer impugnação
minimamente robusta, minimamente fundamentada do réu em face a essa liminar concedida. E que, portanto, não é somente por via do recurso em sentido estrito, aqui não é o recurso em sentido estrito do processo penal, né? Mas o recurso em si mesmo considerado, no caso aí, eventualmente até o agravo de instrumento, não é necessário que o réu use especificamente o recurso para evitar a estabilização. Há, ou por outro lado, há vozes na doutrina que defendem a interpretação literal do texto do Código de Processo Civil, até porque, para alguns, inclusive, essa foi uma discussão que aconteceu quando da elaboração do Código de Processo Civil e que o legislador teria escolhido escrever mesmo o respectivo recurso. Muito bem, então hoje a gente tem essa discussão doutrinária bastante relevante. E no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o caso também, a questão também ainda é controvertida. Vou trazer dois exemplos para vocês, dois exemplos bastante relevantes de julgados do STJ que tratam do tema. E aqui vocês vão encontrar posições bastante diferentes. Um julgado da terceira turma do STJ, em especial no recurso especial 1760966, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, todos os ministros da terceira turma do STJ, os 5 ministros que participaram do julgamento, portanto, entenderam que a expressão respectivo recurso deve abranger toda e qualquer impugnação que o réu minimamente, de forma minimamente robusta, de forma minimamente fundamentada, possa opor. Portanto, não há necessidade específica de interposição de um recurso propriamente dito para se evitar a estabilização, né? Por outro lado, numa decisão posterior a essa, a primeira turma do STJ, e aqui uma diferença importante, num julgamento por maioria, em que 3 ministros defenderam uma tese e outros 2 defenderam outra, no julgamento do recurso especial número 1797365, tá? Que acabou tendo como relatora para o acórdão a ministra Regina Helena Costa, o STJ entendeu que, sim, deve ser interposto o agravo de instrumento para evitar a estabilização e que, portanto, a expressão respectivo recurso deve ser compreendida em seu sentido literal. Vejam bem, a gente tem um posicionamento, então, na terceira turma, de forma unânime, 5 ministros, né? Entendendo que qualquer impugnação minimamente fundamentada pelo réu deve valer para evitar a estabilização, ao passo que na primeira turma nós temos um julgamento por maioria, 3-2, entendendo que a gente deve compreender o respectivo recurso na sua forma literal. E, portanto, o réu deve interpor um agravo de instrumento para evitar a estabilização dos efeitos da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, quando, obviamente, ela for concedida em primeiro grau. Enfim, notem. E aí, André? Qual posicionamento deve prevalecer? Como é que isso vai ficar? Veja bem, à luz de uma interpretação finalística da regra, pensando que ela foi trazida para que justamente os efeitos da tutela antecipada antecedente, da liminar, se estabilizassem quando as partes não demonstrassem interesse em prosseguir na discussão processual, e entendendo também que é possível fazer uma interpretação extensiva ou uma interpretação até finalística dessa expressão respectivo recurso, me parece que deve ser seguida a orientação de que o réu pode evitar a estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente apresentando uma impugnação devidamente fundamentada, seja ela na forma que for. Talvez até num pedido de, entre aspas, contestação a esse pedido de tutela antecipada antecedente, ou por outro mecanismo, por uma petição devidamente fundamentada, interposta aí perante o juízo de primeiro grau. Mas a questão ainda é polêmica e é preciso ter bastante cuidado. O STJ, como a gente disse, tem posicionamentos divergentes, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver como isso vai se assentar na jurisprudência do STJ,
mas é bastante importante lembrar sempre dessa perspectiva finalística da regra, porque penso que ela é a chave para a melhor interpretação desse dispositivo. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo, curtir, comentar, compartilhar, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado, galera. Valeu!